chegamos ao 8º episódio desse podcast show de bola. Estamos chegando aqui com mais um episódio do Aqui Curso Chegamos. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui via YouTube, via Spotify, via Deezer, via Google Podcasts, enfim, qual que é o seu agregador de podcast favorito? Então, seja muito bem-vindo aí a esse grandíssimo episódio. Hoje nós temos aqui convidados ilustres para falar de um tema muito bacana, de um curso muito bacana aí, ofertado no campus de Irati. Mas antes de introduzir o tema, né, eu gostaria de convidar aí Lucas Gomes Timóteo para dar o seu olá atemporal aí. Lucas, seja bem-vindo. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso 8º episódio, hoje com o nosso curso de Geografia de Irati. É isso aí, o Lucas já deu spoiler aí do tema, né? Foi apressado demais. Vitor Matheus Gubertitel, seja bem-vindo. Boa, alguma coisa para todo mundo? Tudo bem? Olá, sou o Vitor Tel, sou responsável, como todos sabem, por fazer as piores piadas desse podcast e deixar ele muito mais agradável. E hoje vamos falar com o pessoal de Geografia de Irati. Por favor, gente, é rocha, não é pedra, viu? Esse foi Vitor Tel aí na sua apresentação e vamos conversar agora, vamos introduzir aí os nossos convidados. Primeiramente, convidando o professor Marcelo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Vitor. Eu sou Marcelo, estou como chefe de departamento do Departamento de Geografia e sou professor lá no curso de Geografia do campus de Irati desde 2015. É isso aí, esse foi o professor Marcelo e agora, conversando com ele, o professor Júlio. Seja bem-vindo, professor. Bom, olá a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, eu acho uma ideia bem bacana, bem interessante, um recurso a mais para divulgar os cursos, né, da universidade e ajudando nas dúvidas aí dos futuros candidatos. E hoje estamos aí para conversar um pouquinho sobre o curso de Geografia aqui do campus de Irati, né, as suas características. Então, agradeço o convite. Eu sou o professor Júlio aqui e trabalho na Unicentro desde 2012. Então, vamos contar aí um pouquinho sobre a nossa atividade de ensino, de pesquisa. E é isso aí. É isso aí. Agora, representando os alunos, as alunas do curso de Geografia. Olá, Larissa, seja bem-vinda. Olá, meu nome é Larissa, eu sou graduada em Geografia pela Unicentro de Irati e agora mestranda pela Unicentro de Guarapuava. Olha só que bacana, aí também representando aí os acadêmicos do curso de Geografia, a Poliana. Olá, Poliana, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, né? Eu sou a Poliana e agora fui para o 4º ano, então, do curso de Geografia aqui da Unicentro de Irati. É isso aí, para começar o nosso bate-papo, vamos com a informação. E para falar sobre informação, chamamos Lucas Gomes Timóteo aí para dar alguns dados sobre o curso aí de Geografia no campus de Irati. Vamos lá. O curso de Geografia é ofertado no campus de Irati, né? Também temos uma oferta em Guarapuava, mas hoje nosso foco é o do campus de Irati. Sua oferta é no período noturno, ele tem duração de 4 anos, e cada ano a Unicentro oferta pelo vestibular 20 vagas, 4 vagas pelo PAC e outras 16 vagas são ofertadas pelo SISU, pelo Enem. Então dá um total de 40 vagas anuais que a Unicentro oferece. Desde a sua primeira turma de formados, em 2004, até 2018, que é o nosso levantamento, a Unicentro já formou 351 professores de Geografia. No último levantamento da Pró-Reitoria de Planejamento, nós tínhamos matriculados no curso 113 alunos na graduação. O curso também participou do ENADE de 2016, foi o último ENADE, onde foi avaliado o curso de Geografia, e a sua nota foi nota 4, tanto no ENADE quanto no CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso. É isso aí, e agora indo ao encontro, eu sempre me perco no ao encontro, de encontro, o Vitor Tel já me corrigiu algumas vezes aqui, mas indo ao encontro desse bate-papo aí, eu queria saber do professor Marcelo e do professor Júlio, para ajudar a definir o que faz um formado em Geografia. Bom, a nossa modalidade aqui em Irati é a licenciatura, né? Muito embora exista a possibilidade de o aluno complementar os estudos e obter posteriormente o título de bacharel, né?
e aí as possibilidades de atuação profissional vão se ampliando. Claro que a licenciatura ela se aplica ao ensino, né, ensino fundamental e médio, mas também em outros segmentos educativos, né, por exemplo, editoras. As editoras têm uma demanda muito grande também, né, pelos graduados nas licenciaturas, e com a geografia não é diferente. A geografia, ela, pela sua essência, né, ela trabalha com essa correlação entre questões sociais, questões ambientais. Então, por um lado, você tem um conjunto de disciplinas que estão correlacionadas às ciências humanas, né, a dita geografia humana, e acaba buscando recursos na sociologia, na economia, na geopolítica. E, por outro lado, a gente tem a chamada geografia física, né, que é amparada pelas ciências naturais. Então, climatologia, geomorfologia, biogeografia, um conjunto de disciplinas que vão formando um profissional capaz de atuar nessa correlação sociedade-natureza. E ainda temos as disciplinas, né, que compõem o currículo, que são as chamadas instrumentais. Cartografia, sensoramento remoto, né, trabalhar com imagens de satélite, as geotecnologias como um todo, né, os sistemas de informação geográfica, que são os softwares específicos, né, para fazer análises distintas. Então, claro que, enquanto formado em licenciatura em geografia, a primeira atuação mais óbvia, né, é como professor no ensino fundamental e médio. Mas, dada a gama de possibilidades, né, o formado em geografia tem a capacidade também de atuar com consultoria ambiental, com cartografia, com levantamentos ambientais, né, utilizando técnicas variadas, e claro, a continuidade e a participação em projetos de extensão e pesquisa possibilitam também que a entrada, né, em programas de pós-graduação, a continuidade da pesquisa, mestrado e doutorado, mas em todas as disciplinas do curso, né, e diga-se de passagem, a gente está com um currículo novo, atualizado, elas tentam incorporar distintas disciplinas e suas aplicações de ensino, né, já que é um curso de licenciatura, mas as possibilidades elas são muito mais amplas do que a atuação na escola propriamente dita, né, tem a incorporação dos geógrafos na iniciativa privada, em projetos de planejamento territorial, instituições públicas variadas, né, e então é um conjunto de possibilidades, assim, que vão além, claro que o nosso foco é licenciatura, né, mas conseguimos também articular essa possibilidade, né, de atuar em ramos diversificados, seja na educação, seja como profissional geógrafo. E também, claro, a entrada nos programas de pós-graduação. A gente tem a gente procura dar a formação, né, a formação base mesmo para professores, mas a gente busca formar também pesquisadores e extensionistas, né? Assim, se a gente for pensar no tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, o curso também, agora com a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, que envolve a Resolução 7 de 2018, que envolve a curricularização da extensão e a readequação dos projetos políticos pedagógicos do curso, a extensão tem tomado bastante, assim, tem protagonizado bastante dentro desse processo de formação dos nossos acadêmicos. Só enfatizar também, né, que essa parte da extensão ela tem sido muito forte, a gente no curso tem buscado priorizar bastante. É isso aí. E agora, para falar um pouco sobre a questão salarial, gostaria de chamar ele, Vitor Tel, aí para falar quanto que ganha uma pessoa formada em geografia. É interessante frisar que os valores que nós vamos passar aqui são relacionados ao quadro de docência em geografia, e não ao quadro de profissionais que atuam em outras áreas, como os professores acabaram de expor. Os professores do quadro do estado do Paraná, para uma jornada de 40 horas semanais, iniciam em torno de R$ 2.500, com especialização em progressões podem ir até R$ 3.000. Com avanço de carreira podem chegar a R$ 4.800, nível 3 de carreira é o último, a remuneração pode ir a R$ 4.800 até R$ 8.400. Já no nível superior,
Aqui no Paraná, professores com doutorado e de dedicação exclusiva, a média é em torno de 8.500 e fim de carreira pode chegar a... Fim de carreira fica meio ruim, né? Mas quando eles estão... eles avançam todos os níveis, podem chegar até R$12.000. Lembrando, mais uma vez, que nós não estamos abordando profissionais que trabalham em outras, geógrafos que trabalham em outras áreas. É isso aí. Agora eu queria ouvir um pouco das alunas aí da Poliana e da Larissa. O que chamou a atenção, assim? Por que vocês optaram por fazer o curso de licenciatura em Geografia? O que mais chamou a atenção e por qual método vocês entraram no curso? Foi por vestibular? Foi por programa de avaliação continuada? Foi pelo SISU? Então, eu sempre gostei, né, da disciplina já na escola. E também tive uma professora que ela foi uma inspiração, né? E depois que eu entrei no curso também, me apaixonei ainda mais pelo curso. Tive professores maravilhosos também que me inspiraram, que fizeram com que esse desejo de continuar na área aumentasse. A geografia, ela propicia, né, outras visões de mundo, né? Então, novas formas de ver o mundo, essa relação da sociedade com o espaço. E então é uma coisa bem interessante. Eu sempre pensei em ser professora, assim. Também sempre gostei dessa parte de lecionar, né? Eu acho que educar e ser professor apesar de hoje em dia ser um pouco desvalorizado ser professor, né? Mas é algo muito bonito você poder ajudar. Eu acho que dentro da escola é o que a gente pode tentar pensar, né, num futuro, né, numa educação, assim. Sempre tive um pouco ali de dúvida entre história e geografia, né? Mas a geografia, ela abarca tudo isso, né? Como o professor Júlio mesmo falou, ela tem um pouco do humano, tem um pouco da física, então, né, da parte mais física. Então foi por isso, né, quando você entra pro curso, como a Larissa falou, né, a gente se apaixona por ser isso mesmo, por ser algo muito amplo, né. Eu entrei pelo SISU, eu sou de Araputi, né, de uma cidade do norte do Paraná, então eu vim para cá, né, através do SISU, e foi assim que eu entrei, né, na universidade. Professores, então, entrando um pouco mais na parte da geografia propriamente dita, a visão que eu acho que os alunos do ensino médio têm é mais das aulas de geografia que eles têm no ensino médio, no ensino fundamental, né? Mas na faculdade, assim, na graduação, no curso superior, o que eles podem ver de diferente, assim, o que eles podem ver na prática da geografia? Isso é uma coisa, essa sua pergunta, Lucas, ela é muito interessante, porque assim, é uma coisa que eu passei quando eu fui acadêmico, na graduação, e muitos alunos passam também e questionam, e sempre perguntam para a gente, né, quando eles já estão lá no segundo ano, no primeiro, no segundo ano, né? Na realidade, assim, existe uma diferença, né? Por exemplo, existe um aprofundamento não só o aprofundamento do conteúdo que é abordado no ensino médio, né? Mas entram outras questões, outras categorias, né? Por exemplo, como a geografia é uma ciência, né? É um curso que também é uma ciência, né? Como a biologia, a história, a sociologia, a antropologia, enfim, né? A física. A gente tem no curso, principalmente nos primeiros anos, uma carga horária, né, de aula ligado a questões assim, epistemológicas, né, ligadas à parte filosófica, à parte do pensamento, né? Então, a gente tem, eu acho que um grande diferencial que tem em relação à geografia que é ensinada no ensino básico, no ensino superior, no ensino superior, né, a geografia ela vai estar ligada também a trabalhar conceitos, né? Por exemplo, quando se fala de território, né, a gente vai trabalhar o território a partir da sua perspectiva conceitual, né? Existe uma discussão mais aprofundada sobre território para o acadêmico, a acadêmica,
poder compreender melhor o que isso significa quando vai se falar de um processo na geografia, né? Um processo geográfico, né? Quando envolve espaço geográfico. E também, né, tem uma disciplina que é a disciplina de pensamento geográfico, né? Alguns alunos até desenvolvem uns traumas com relação a essa disciplina, porque ela é muito abstrata, ela envolve muito pensamento. Então, o curso, né, ele dá essa formação para o acadêmico, para a acadêmica, com relação ao pensamento, né, a discutir questões que ultrapassam o conteúdo em si, né, e que ajudam mais a pessoa, que contribui mais para o pensamento propriamente dito, né? E isso vai subsidiar aí uma pesquisa, por exemplo, né, que o acadêmico vai, porventura, desenvolver no curso, vai ajudar também uma pós-graduação. Enfim, a gente está falando de uma formação que é para a vida, né? Não é só uma formação profissional, né? Ela é para a vida, né? Para a formação cidadã do sujeito, né? E para ele crescer, né? Passar a crescer e desenvolver melhor a parte intelectual. E também, claro, ainda naquela linha, né, de pensamento em que existe um conjunto de áreas, né, que se relacionam dentro da geografia. A gente tem essas disciplinas que são mais conceituais, claro, mas também tem muitas disciplinas que trabalham com as questões ambientais, né, a análise do meio físico, e algo que, em alguns casos, está articulado, né, as questões problemáticas ambientais que a gente verifica dia a dia aí, né, pela mídia e no nosso próprio entorno, né, muitos dilemas sociais ambientais, e tudo isso a gente trabalha em geografia também, né, e de maneira mais ampla do que acontece na escola, com disciplinas específicas. Também temos a parte, né, das geotecnologias que dão um apoio operacional a tudo isso, né, então a gente vem trabalhando, por exemplo, agora já com imagens de satélite, fotografias aéreas há bastante tempo, mas com instrumentos mais novos, né? Por exemplo, imagens de drones, né? Os veículos aéreos não tripulados, que são conhecidos aí popularmente como drones, né? E tanto na pesquisa, mas também com amplo potencial de aplicabilidade no ensino e a várias áreas, né, da geografia, seja geografia física, seja geografia humana, também na área ambiental. São um conjunto de disciplinas, de áreas de conhecimento que os discentes, aos poucos, vão optando a partir dos projetos de extensão, a partir dos projetos de iniciação científica, né? Aí eles têm uma tendência a acabar verticalizando um pouco mais, porque dentro dessas opções, né, se aprofundando mais a partir dessas pesquisas e claro, em alguns casos, indo para a pós-graduação, né, indo para o mestrado, também já escolhendo uma área específica para trabalhar. E é claro que a gente sempre trabalha também com a ideia de nunca perder essa característica principal da geografia, que é uma análise integrada, né, entre os elementos físicos e humanos, e sempre a partir de uma análise crítica, claro, e ao mesmo tempo, né, dando respostas para a sociedade e contribuindo aí com as discussões sociais, ambientais, e os fenômenos, os problemas que acontecem dentro do espaço geográfico, né, que é a nossa principal categoria de análise. E aí trabalhando com conceitos variados, né, de território, como o Marcelo falou, mas também o conceito de paisagem, conceito de geossistema, vários conceitos que permitem, né, formar um embasamento, um arcabouço teórico, metodológico para distintas aplicações. E eu sempre conversando com os alunos, né, principalmente os do primeiro ano, que ainda, em alguns casos, entram com algumas dúvidas, né, a gente fala, olha, se você não gostar de nada dentro da geografia, você não vai gostar de nada mais, porque a geografia ela tem muitas opções, né, tem aqueles que se identificam mais com as ciências humanas, tem disciplinas, tem áreas de pesquisa nesse campo. Aqueles que se identificam mais com as ciências naturais, tem muitas disciplinas, né? Aqueles que se identificam com tecnologias, também tem muitas áreas
muitos instrumentos, muitas ferramentas tecnológicas, né, que a gente utiliza para embasar nossos estudos, nossas pesquisas. Então, a geografia, de alguma forma, o discente, o aluno vai se encontrar, e com o tempo claro que a Poliana comentou, né, sobre as licenciaturas que não estão no melhor momento, mas em termos globais, assim, né, várias profissões, sejam da licenciatura, sejam das engenharias, elas têm esses ciclos, né, em alguns momentos elas estão bombando, em alguns momentos elas ficam num platô, em alguns momentos tem alguma crise, né, mas isso é algo que não atinge só as licenciaturas, né. Por isso que eu digo, se você quer ser professor de geografia ou de qualquer outra licenciatura, invista nisso, porque o nosso país é gigantesco, e se o momento atual não é o mais propício, vocês vão poder ter a oportunidade de reconstruir e de contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, se você investir na carreira de licenciatura, mesmo que ela não esteja no momento dos sonhos, com certeza você vai estar fazendo parte, né, do momento de reconstrução e de uma valorização futura, e é para isso também que a gente luta dia a dia, diariamente. Professor, só pegando um gancho no que vocês falaram, sobre a importância da geografia e sobre ela estar envolvida com várias áreas, nós tivemos recentemente a Cúpula do Clima, e na Cúpula do Clima foi sugerido a redução da emissão de gás carbônico por alguns países em 10 anos, em 20 anos. E nós temos a aluna falou recentemente sobre a geografia e o meio ambiente. Eu queria saber quais são as contribuições da geografia para esse meio. Bom, quando o assunto dentro da geografia, a gente tem a área de climatologia, né? Que é uma área que normalmente é bem atrativa. Muitos alunos gostam da área de climatologia, né? Que a climatologia, ela acaba dando respostas a problemas que acontecem diariamente, né? Desde a previsão do tempo, dos eventos meteorológicos extremos, né? Processos de inundação, sejam processos de deslizamento, mudanças climáticas, né? Partindo da hipótese, né, do aquecimento global generalizado. Então, a geografia, ela se encaixa muito nas discussões em climatologia, em mudanças climáticas globais, no sentido de tentar entender a relação, né, a influência do ser humano nas alterações climáticas, mas também a influência do clima nas atividades humanas. Então, a climatologia, ela se incorpora muito a estratégias de planejamento ambiental. E claro, né, que apesar da geografia, a geografia na climatologia é um pouco diferente do meteorologista, né? O meteorologista, normalmente, ele se preocupa mais em trabalhar com eventos, né? Eventos pontuais. E a climatologia, ela tenta... A geografia, né? Contribuindo na climatologia, parte mais enquanto os padrões espaciais, né? Que são desencadeados a partir dos diferentes tipos climáticos e a influência nas atividades humanas. Né? E é claro que trabalha com mapeamentos e com essa correlação com a sociedade, e nesse caso acaba tendo que beber um pouco na fonte, né, da meteorologia, e aqueles que se aprofundam mais ainda vão para o campo da física, né, para poder entender bem os processos. Então, é uma área bem ampla também. A gente fala assim, a geografia é bem ampla, né? Daí quando a gente pega uma área especificamente, a climatologia, ela também é bem ampla, porque existem muitos campos de pesquisa, né? Tem aqueles que vão pesquisar, por exemplo, a influência das chuvas, a influência das chuvas nos processos de inundação, né? O impacto social que isso desencadeia. Em outros casos, vão trabalhar com climas urbanos, né? Essa diferença de temperatura entre as chamadas ilhas de calor, né? Então, uma área bastante urbanizada, onde as médias de temperatura vão ser bem diferentes, né? Às vezes, mudando de um ambiente para outro, já é possível, né, verificar essas mudanças.
Então, dentro da área de climatologia, a geografia e associada com outros profissionais, né, da engenharia ambiental, da física, mesmo da química, compõe ali um time, né, que trabalha com os diferentes problemas, né, que podem ser desencadeados a partir das mudanças climáticas. E resolvendo problemas mais, numa escala temporal mais próxima à nossa, né, trabalho do dia a dia, mas também se preocupando com questões, né, futuras, o que vai ser daqui 30 anos, o que vai ser daqui 50 anos, né, trabalhando com médias, investigando o passado também, né, buscando médias no passado para fazer essas análises, e fazendo coletas em campo. É uma área bem interessante também, que traz tem muitos atrativos, assim, do ponto de vista, muitas motivações, né, no sentido dos estudos e das pesquisas dentro da geografia. A geografia, ela faz, né, ela é uma ciência de síntese, né, existe uma corrente aí dentro da geografia, né, que afirma que a geografia é uma ciência de síntese. Então, por exemplo, se a gente pegar a economia, vai estudar só os aspectos econômicos, né? A química vai estudar os processos químicos. Enfim, todas as áreas do conhecimento, elas estudam coisas muito específicas. E a geografia, a especificidade da geografia seria, como é uma ciência que estuda a relação do ser humano com o meio em que ele vive, né, ela vai sintetizar todas essas outras áreas do conhecimento. Então, o profissional da geografia, por isso que ele trabalha junto com esses outros profissionais, né, e dá um caráter unificador a essas outras áreas. E hoje o meio ambiente, quando se fala de questão ambiental, quando se fala, né, do meio ambiente, tudo hoje é meio ambiente, né? Então, a geografia, ela vai também participar, né, dentro desse processo, né, unificador, né, contribuindo para a questão ambiental, né, para que se possa produzir explicações para que o ser humano possa ter um entendimento, uma compreensão um pouco melhor do meio em que ele vive. Olha só que bacana. E agora eu queria fazer uma pergunta voltada para as acadêmicas. Larissa, Poliana, a Larissa já é formada, né? Já é graduada em geografia, e a Poliana entrou no último ano agora. Ao longo dessa trajetória, por assim dizer, vocês participaram de projetos, seja iniciação científica, projeto de extensão? O que com base nisso, caso vocês tenham participado, o que isso alavancou no conhecimento na área da licenciatura da geografia? Então, né, o curso em si, ele já oferece uma experiência, uma formação bem rica. Mas a gente consegue, então, complementar essa formação com os projetos, como você falou. No meu caso, eu participei já no primeiro ano do PIBID, né, que é o projeto de iniciação à docência. E ao longo do curso eu participei de 2 projetos de iniciação científica, que também foram apresentados em eventos e se transformaram em artigos para serem publicados em revistas. E todas essas práticas, né, propiciaram um aumento da experiência, né, e o enriquecimento da minha formação, e também servindo como ponte, né, para que eu chegasse na pós-graduação, né, para que eu entrasse no mestrado. Eu também, né, eu fiz tanto a iniciação científica, né, no meu primeiro ano, no meu segundo ano de acadêmica, né. Aí, agora, recentemente, no terceiro ano, eu participei de um projeto de extensão, né, que é a Feira Agroecológica daqui da Unicentro também de Irati. Então, eu participei dos 2, né. Acredito que, para mim, que futuramente penso, né, em continuar uma pós-graduação, a iniciação científica me ajudou, né, a partir de pesquisa, né, da gente aprender técnicas, né, para a gente elaborar, né, uma pesquisa.
a extensão, né? Porque participar desse dessa outra parte também da faculdade, né? Que ela coloca para a gente, além do ensino, da pesquisa, essa extensão, porque era a feira agroecológica, por exemplo, é algo que eu não tinha conhecimento algum, né? Como eu falo, apesar de eu vir de uma cidade pequena, não tinha esse conhecimento, né? Sobre os alimentos, a qualidade, né? Tipo, da onde vem o que eu como, né? Então, isso foi um olhar, né? Que eu comecei a perceber a partir desse projeto de extensão, né? Onde a gente consegue ver outras visões, né? Porque eu acho que é isso que é a intenção, né? Você sair um pouco daquilo que você conhece, né? E abrir outros olhares. Então, né, o projeto de extensão tem me feito isso, né? E agora, no 4º ano, eu também vou migrar, né, para mais um projeto de extensão, que é um programa, né, que é a residência pedagógica, que desde é mais pro lado da licenciatura mesmo, né? Então, assim, eu consegui, nos meus 4 anos de faculdade, eu consegui participar, né, desses 3 programas, assim. Então, para mim, foi bem frutífero, né, assim, para a faculdade. Então, para minha formação, né, foi bastante enriquecida com isso. Um dos projetos aí de extensão ofertados pelo curso de Geografia é a Feira Agroecológica, né? O professor Marcelo é um dos responsáveis, né, pelo projeto de extensão, e é um projeto que já está há mais de 5 anos, né, presente no campus de Irati. E eu queria que o professor Marcelo falasse um pouco de como começou essa ideia da Feira Agroecológica, quais foram os frutos, por assim dizer, que foram sendo colhidos com o passar dos anos. Olha, gostou da Feira Agroecológica aí? Frutos ou verduras. Produtos ou verduras, é isso aí. Bom, o projeto Feira Agroecológica, ele começou em Guarapuava já há mais tempo, né? Se não me engano, acho que ele está há 11 anos em Guarapuava, e em Irati ele está desde 2014. Então vai fazer agora 7 anos de Feira do projeto em Irati. Em Irati, no geral, né, no projeto Feira Agroecológica Geral, ele é coordenado pelo professor Jorge Fávaro, da Agronomia, e em Irati é coordenado pela professora Fernanda Ikuta, lá do Departamento de Geografia. E eu faço parte também do projeto. Então, o projeto Feira Agroecológica, ele é assentado sobre dois pés, né, duas partes. Uma parte que é a parte da comercialização e a outra parte que é da formação. Então, a parte da comercialização, a gente faz a ponte direta entre agricultores e consumidores. Então, a gente organiza as feiras, né? Antes da pandemia, a gente tinha as barracas, né? Os feirantes iam para o campus, levavam seus produtos, né? E esses produtos eram ofertados nas barracas. E aí a gente montava também as sacolas semanais, porque a gente tinha um grupo de consumidores que compravam essas sacolas, né, semanalmente. E hoje, com a pandemia, a gente precisou inovar, né? Nós começamos uma coisa que a gente não fazia, que é o comércio online. Então, nós criamos um formulário online para divulgar os produtos e, semanalmente, os consumidores escolhem os produtos que estão disponíveis e vão buscar num ponto lá no centro de Irati, que é a sede da APT Sindicato. Por incrível que pareça, a comercialização online está indo melhor do que se fosse na comercialização presencial que a gente fazia antes da pandemia, né? Então, nós estamos aí com uma gama de consumidores bem grande, né? Então, e aí, nessa parte, a gente faz essa junção, né? Então, acho que o diferencial da feira, né, além de ofertar produtos que são da agroecologia, né, produtos produzidos sem agrotóxicos, né, a gente faz essa ponte direta entre o agricultor e o consumidor. Né? A outra parte do projeto é a parte da formação. Né? A formação, a gente constitui, né, de oficinas
que a gente realiza nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio, e onde a gente faz palestras, faz dinâmicas, junto com os alunos e com as alunas, para falar sobre os produtos orgânicos, para falar sobre os produtos da agroecologia e os malefícios que os produtos industrializados, né, e os agrotóxicos trazem para a saúde, né? Então, é um trabalho que envolve não só nós, professores, mas também os bolsistas, né? A Poliana é uma bolsista do nosso projeto, e os alunos e os bolsistas, eles podem também, preparam também as suas falas, né? Nessas oficinas, e aí estão se preparando mais para quando forem docentes, né? Então, eu acho, eu sou suspeito para falar, né? Mas é um projeto super bacana, assim, que a gente colhe bons frutos junto com os alunos, né? Também na parte da formação, a gente organiza as rodas de mate e debate, que são rodas de conversa, né? A gente não faz aquela coisa na dinâmica de uma palestra, né, de um seminário. São rodas de conversa que a gente faz em círculo, e a gente chama, elege um tema, e a gente chama uma pessoa que é ligada a esse tema, seja um professor, um extensionista, alguém que está ligado a esse tema para expor o seu trabalho, expor a sua pesquisa, a sua atividade, e aí o principal é propiciar a conversa entre os participantes, né? Então não fica aquela coisa assim, uma pessoa fala e os demais escutam, né? É o debate. E os eventos que a gente organiza também. Agora, em maio, é aniversário do projeto, né? E a gente, todo maio, né, a gente organiza faz uma programação de aniversário do projeto da feira. Então, também está ligado à parte da formação, né? É basicamente isso, o projeto, né? Fora as coisas que acontecem, porque tem, assim, como é um projeto grande e tem uma inserção forte na sociedade, né, a gente sempre acaba vindo alguma coisa nova que a gente vai incorporando ao projeto. Professores, então, e alunos, a última vez que eu tive no campus de Irati, uma coisa que me chamou a atenção foram as rochas, não pedras, que eu estava, acho que no laboratório do curso, e tinham fósseis de dinossauros lá, né? Como que funciona isso dentro do curso? Assim, é simplesmente o estudo das rochas, ou essa história que o professor mencionou de estudar o passado tem a ver desde os dinossauros dentro do curso? As rochas que você identificou lá, né, elas fazem parte de um acervo que é coordenado pelo professor Basso, que trabalha com a geologia, né? E a geologia, assim, é uma das disciplinas, né, do curso, a geologia, ela também é uma área que são conteúdos que são trabalhados, né, na escola, mas também tem um campo de pesquisa muito grande, né? Claro que também a geologia é uma área específica, né? Mas a geografia, sendo uma área do conhecimento que flerta com várias áreas do conhecimento, a geologia é fundamental, por exemplo, para explicar várias outras... ela é fundamental para a geomorfologia, por exemplo, o estudo das formas de relevo, né, que é a minha área. Ela é fundamental para fornecer subsídios para poder identificar as mudanças climáticas, né, e como eram os climas do passado. A geologia, os registros dos climas do passado, normalmente eles estão na estratigrafia das rochas, né? E os fósseis também contam uma história do passado, né? Como é que eram os climas passados a partir de determinada espécie de flora e fauna. Mas também é um recurso muito importante, assim, enquanto divulgação científica, né? A gente fala muito sobre a divulgação da ciência
desde as séries iniciais, né, a alfabetização científica, até para público adulto, seja na educação formal ou informal, a geologia ela tem muitos recursos que propiciam essa divulgação científica, né, e em diferentes segmentos de ensino. Mas ela é um subsídio fundamental, assim. As rochas, além do caráter lúdico, né, porque normalmente as pessoas gostam, né, de ver as rochas, os minerais, mas elas também têm um caráter científico, um valor científico muito importante, porque contam a história da Terra, né? E os fósseis também, né? Os fósseis e ajudam a contar essas histórias. Inclusive aqui em Irati, né? Os fósseis do Mesosaurus brasiliensis era um pequeno réptil, mas esse fóssil do Mesosaurus brasiliensis, ele foi no início do século XX, ajudou a reforçar a teoria da deriva continental, por exemplo, a formação fósseis encontrados aqui na região de Irati. E aí foi feita uma comparação, né, entre os fósseis de mesossauros que aconteciam na formação Irati, a formação geológica Irati aqui na região, e um equivalente na costa do sul da África, né, da Namíbia. Então, um equivalente em termos geológicos da formação rochosa e também fósseis de mesossauros e vários outros fósseis, ajudando na época a trabalhar com a hipótese, né, da teoria da deriva continental, que foi, claro, confirmada bem depois, né, na década de 60, mas a formação Irati tem uma participação importante nessa discussão. E, então, ela se aplica às discussões das ciências como um todo, né, mas também elas têm o seu valor didático, o seu valor científico, o seu valor turístico, né, em alguns casos também, e a gente sabe que muitos atrativos turísticos são, por natureza, geológicos, né. Um bom exemplo disso são os arenedos de Vila Velha, né? Então, imagina se o visitante, além da apreciação estética, encontra lá recursos interpretativos para ir muito além da fotografia em si, né? Poder interpretar o ambiente, como que ele se formou, por que as rochas lá de Vila Velha, por exemplo, têm aquela coloração e quais foram os processos, né, envolvidos. Então, a possibilidade de leitura, uma simples rocha que a gente tropeça no meio do caminho, às vezes pode contar uma história fascinante. E as rochas, os minerais e os fósseis, né? E, claro, estão incorporadas dentro da geografia, assim, enquanto recurso didático, né? Pensando na licenciatura, mas também um campo de pesquisa bastante interessante, bem grande. E além desses projetos citados, o campus, o curso de Geografia, o Departamento de Geografia, ele conta com outros projetos de extensão. E como que é a atuação dos professores dentro da iniciação científica? Todos os professores, eles podem atuar como orientadores? Como que funciona? Nós somos em 12 professores, né? 10 efetivos e 2 colaboradores, atualmente, né? Todos têm formação, são doutores, né, já concluíram o doutorado, e todos desenvolvem pesquisa, né, projetos de pesquisas e de extensão, né. Então, eu vou listar aqui alguns dos nossos projetos, né. Nós temos aqui, dentro da área da geografia física, né, nós temos professores que trabalham, né, o professor Valdemir trabalha com um projeto que estuda a qualidade dos solos, trabalha com sistemas silvopastoris, né, tem convênio com professores na Grécia e na Espanha, né, então é um projeto internacional, né. Temos também o grupo, né, temos 2 grupos de pesquisa na área da geografia humana, que é o GEPS, o Grupo de Pesquisas Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais, e o CERESTA, que é o Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e na Cidade. Eu faço parte do CERESTA. O GEPS, ele desenvolve várias pesquisas, né, e dentre essas pesquisas que eles desenvolvem, tem um produto agora que eles lançaram ultimamente, que é o Atlas Eleitoral do Paraná, que é um projeto aí com convênio com o Tribunal Regional Eleitoral, né, o TRE. Também o GEPS tem o Observatório das Migrações,
né, em conjunto com a UEL, eles publicaram também o Atlas das Migrações, né, recentemente, agora, né? E também temos os projetos de extensão, que são o projeto Entre Docentes, né, coordenado pela professora Wanda, que é um projeto de formação de professores, né, ligado, é um programa, né, não é um projeto, Entre Docentes é um programa, formação de professores da Unicentro. Tem o projeto Feira Agroecológica, que a gente desenvolve também, e o projeto Papo de Escola, que é um projeto de extensão. Então, tem o professor Daniel, que coordena o projeto Papo de Escola e o projeto O Meu Município na Escola, né, que trabalha diretamente com professores, né? Se eu não me engano, o professor Júlio também está ligado a esse projeto, né? Então, assim, a gama de projetos ela é bastante variada, né? E o acadêmico que ingressa no curso, ele vai estar exposto, né, a esses projetos e também, de acordo com o interesse, né, maior, ele pode procurar um professor do departamento para orientá-lo em alguns desses projetos, né? Repetindo, todos os professores, né, estão envolvidos em projetos de pesquisa ou de extensão, ou de pesquisa e de extensão. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser para as meninas, eu queria saber se já surgiu, se a geografia ela já está trabalhando com essa nova linha de pesquisa do terraplanismo, como é que está? Olha as perguntas que você me faz, Vitor. Olha as perguntas que você me faz. Na verdade, essa questão do terraplanismo, né, ela é um assunto que gera bastante brincadeiras e a gente não sabe, né, quem lançou essa possibilidade, qual que era a intenção, né? Então, por exemplo, tem o famoso Olavo de Carvalho, que diz que a Terra é plana, mas, na verdade, quando ele diz que a Terra é plana, ele quer convencer pessoas que a Terra é plana, e a partir do momento que ele convence que a Terra é plana para essas pessoas, ele consegue fazer o que ele quiser com essas pessoas que ele convenceu, entende? E aí vem estratégias de manipulação, né? Uma estratégia de manipulação a partir de uma ideia tola, que já foi superada há pelo menos 2000 anos, né? Então, quando as pessoas, essa legião, né, de terraplanistas, começa a acompanhar um maluco desses, na verdade, elas não entendem que elas estão sendo manipuladas, né, para intenções as piores possíveis, né? E claro que a geografia e todas as áreas isso não é só uma coisa da geografia, né? Todas as áreas do conhecimento e a universidade como um todo tem, porque na maioria dos casos é brincadeira, mas o duro é que tem algumas pessoas que voltam a acreditar mesmo nisso, né? A partir da influência de YouTube, correntes de WhatsApp e agora o tal do TikTok. E aquela mentira, né, que vai sendo contada tantas vezes que as pessoas começam a acreditar nelas, né? Mas isso é uma das primeiras... Eu vejo o teu quadro ali atrás, o quadro que está atrás de você, que eu consigo visualizar, para quem escuta o podcast, ele é gravado também em transmissões de vídeo, é plano ali atrás. Não, mas sabe, Vitor, que essa é uma questão boa, né? Porque aí fala diretamente da minha área, que é as geotecnologias, a cartografia. Então, todos os mapas, eles têm essa tarefa, né, de transformar uma superfície tridimensional, que é a Terra, né, numa superfície plana, numa superfície bidimensional. Então, nos mapas a Terra pode ser plana, porque a gente está reduzindo, né, a Terra como um todo, ou recortes da superfície terrestre para poder analisar, né? E claro que agora tem muitos recursos tecnológicos, né? O próprio Google Earth, onde a gente já... a própria concepção de cartografia vai mudando, né? Porque os recursos digitais permitem que a gente tenha uma aproximação maior com a realidade, né? Que é a superfície tridimensional da Terra. Mas os mapas impressos têm muitas funções, né? E então, nesses mapas impressos, a Terra pode ser plana.
ainda. E, como, claro, também um objeto, né, de brincadeiras e piadas, mas é sempre bom ficar atento, porque pode acontecer de alguns acabarem acreditando mesmo. É perigoso. Engraçado que quem defende, né, o terraplanismo diz que é uma conspiração o argumento de que a Terra é redonda. Eles conseguem inverter o raciocínio, né? Não são eles que estão sendo manipulados. É todo o resto que está manipulando todo mundo. Eles conseguem fazer o mais difícil. Com certeza. Eu acho muito legal que o professor falou no início da nossa conversa que a geografia, ela, além de ser uma formação de licenciatura, ela é uma formação de vida também, para a gente poder pensar a nossa vida e pensar o nosso entorno. Eu acho que isso é função não só da geografia, mas como da universidade como um todo, que é levantar esses debates que a gente brinca, porque a gente está brincando todos sabem que a Terra não é plana, e a gente brinca com isso, mas é muito interessante a gente levantar esses debates para mostrar que a universidade está aqui para trazer conhecimento, né, e não divulgar teorias conspiratórias ou qualquer outra coisa. Justamente, e vale para todas as áreas. E é até legal, assim, quando a gente consegue diferenciar bem o conhecimento científico do conhecimento totalmente ultrapassado já, e quando a gente tem essa plena consciência, nos dá a margem para as piadas, para as brincadeiras, e no sentido, assim, bom, é uma besteira que alguém lançou, né, e a gente não sabe com qual objetivo ainda. Eu creio que é mais no sentido de manipulação mesmo, né, em várias outras instâncias, mas a universidade, ela tem essa preocupação, né, em conhecimento acadêmico, científico, e consegue fazer isso sem entrar em choque, né, com questões culturais, religiosas, sempre, pelo menos, o respeito, né, a diversidade cultural, mas é claro que o conhecimento científico predomina, né, e a ciência não responde tudo ainda, né, e ainda bem que não responde tudo, porque significa que tem um potencial de pesquisa muito grande para ser feito, né, e a geografia, ela tem os seus métodos científicos, né, para buscar essas respostas, em níveis de complexidade os mais variados, e a Terra plana é um bom exemplo, assim, né, de uma... E ela pode ser o ponto de partida. Isso é uma coisa interessante até que o Vitor comentou sobre Terra plana, porque apesar de ser uma coisa já bastante ultrapassada, ela pode ser o ponto de partida sobre uma reflexão muito grande, né, sobre a influência das redes sociais na atualidade, sobre como que a sociedade vem buscando essas informações instantâneas, né, em detrimento do conhecimento mais aprofundado, do conhecimento científico. Então, só o assunto Terra plana a gente poderia ficar aqui horas conversando. Gente, eu tenho um questionamento para fazer para vocês. As acadêmicas, os professores, fiquem à vontade, é um tema livre, por assim dizer. Mas como nós estamos gravando esse podcast quase na metade do mês de maio, né? Então amanhã, no dia 15, vai ser a metade. Mas assim, durante esses dias aí, durante essa última semana, nós recebemos a notícia que o governo não teria verbas para repassar, para realizar o censo, o novo censo. E muito se comentou sobre a não realização disso. Tanto que agora, nessa última semana, hoje até mesmo, foi atualizado algumas informações sobre que a maioria do STF decidiu que o governo terá que realizar o censo em 2022. O censo era para ser realizado em 2020, mas devido à pandemia do novo coronavírus, ela foi adiada para 2021. E quando era para começar, né, a ser realizado esse censo, descobriram que o governo não havia destinado verba para a realização. Então a pergunta que eu tenho é: o quão prejudicial seria a não realização desse censo? Porque a gente vê, até mesmo numa das matérias aqui feitas pelo UOL, né, o estado do Maranhão alegou, por exemplo, que ficaria prejudicado o cálculo para repasse de verbas, né, como os fundos de participação dos estados e também o fundo de participação dos municípios. Mas tem N fatores, né, que trariam uma coisa prejudicial, né, a não realização desse censo. Eu queria saber da opinião de vocês sobre esse assunto. O censo é realizado no Brasil
a cada 10 anos, né? Acho que, se eu não me engano, o último foi em 2010. Então, aí já era para ter sido realizado ano passado, né? Não foi realizado por conta da pandemia. Parece que esse ano também não vai ser realizado. Eu estava vendo uma notícia hoje que o Supremo já liberou para ser realizado em 2022. Né? Então, não, acho que, pelo que está indicando, não vai ser realizado esse ano também. Né? E aí, assim, o que eu entendo, né, o principal impacto, né, que a gente vê isso é com relação ao planejamento. Né? Então, por exemplo, o planejamento hoje de Estado, e o planejamento, seja no nível municipal, estadual, federal, ele é todo feito com base nos censos. Né? Então, você vê a população, né, a gente poder ter uma noção de quantos nós somos, né, que condições nós vivemos, né, é muito importante para o planejamento e muito importante para as políticas públicas. Porque quando você fala de uma política pública, né, direcionada principalmente para municípios de IDH baixo, de índice de desenvolvimento humano, né, baixo, isso tudo é baseado no número de pessoas que você tem ali, né, e que vivem em determinadas condições. Então, não vai ser nem possível a gente conseguir estabelecer direito esse índice de desenvolvimento humano para poder, quiçá, para poder fazer política pública. E a não realização do censo igualaria o Brasil a poucos países no mundo que não fazem o levantamento, né, de dados socioeconômicos de tempos em tempos, né, justamente para os governos poderem atuar e as políticas públicas poderem minimizar efeitos, né, de crises econômicas, que é o que a gente está vivendo, né? Então, essa demanda ficaria, no mínimo, recoberta, né, por uma... E a não realização do censo acaba sendo um instrumento para políticos inescrupulosos, né, mascararem a própria incompetência. Então, talvez um governo bastante incompetente não vai querer identificar que muitos problemas sociais, econômicos, ambientais ocorreram ou, pelo menos, se ampliaram durante a sua gestão, né? Então, essa decisão do STF, que agora vai ter que ser cumprida, dá um certo alívio, né? Tanto para os profissionais envolvidos, mas principalmente para as pessoas envolvidas, né? As pessoas que precisam ser ouvidas e têm que ser atendidas, né, pelas políticas públicas, né, partindo do pressuposto que, bom, os impostos que a gente paga são justamente para isso, né, são para atender essas demandas, principalmente para poder atender essas demandas sociais. Então vamos torcer para que ocorra mesmo, né. Me sinto completada na fala dos meus professores, porque eu acredito que é isso mesmo, né, de que o censo a gente consegue mascarar, né, a realidade, né, do que a gente está vivendo, passando por agora, né. Futuramente isso, né, quando a gente, né, for dar aula, a gente não vai conseguir levantar esses dados, né, a gente vai trabalhar, ou agora mesmo estudando, né, a gente trabalha com dados de 2010, né, eu não consigo saber a realidade, né, de como está o meu país, assim, a gente sabe, mas é muito pouco, né, e a gente não vai conseguir, né, ainda mais nesse período pandêmico, né, que a gente está passando, a gente não vai conseguir saber quais foram exatamente a crise que isso causou, né, porque ano que vem as coisas já podem ter mudado, o índice de desenvolvimento humano de algumas cidades, né, já vai estar um pouco, né, esperamos, né, já esteja melhor, mas a gente não vai saber como que foi todo esse impacto. Então, acredito que futuramente, né, quando a gente estiver aqui trabalhar, vai ficar algo assim muito em claro, né, muito em branco. Mas, né, infelizmente é essa decisão que temos, né, não podemos mudar, e é isso. É
É isso aí, então agora vamos chegando nos finalmente, né? Vamos chegando no quase final aí do nosso episódio, mas antes, você sabe, caríssimo ouvinte, nós temos aquele quadro bacana aí chamado A Que Dica Chegamos. E o A Que Dica Chegamos, como você sabe, se você está acompanhando desde o começo o nosso projeto aqui, é um quadro voltado para os convidados e também nós da produção aqui indicarmos conteúdos que tratam a temática do nosso episódio. Então, ou seja, o nosso episódio de hoje foi sobre geografia, então vamos indicar filmes, livros, séries, enfim, o que for na área da geografia. E eu queria começar hoje pelos convidados, começando pelo professor Marcelo. Qual que é a sua indicação para o nosso episódio? Bom, eu fiz aqui uma lista de livros e filmes, né, que me vieram na cabeça. Inclusive, alguns deles eu trabalho com os alunos, né? Bom, de livros, vou falar dos clássicos, né? Os Sertões, de Euclides da Cunha, e o Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, né? Que são livros que que relacionam, inclusive, a geografia física e a humana, né? As duas fazem parte, né? Compõem esses livros, né? Os Sertões, né? Que trata da Guerra de Canudos, né? Fala sobre a campanha de Canudos, na Bahia, que aconteceu no final do século XIX, né? Ele vai trabalhar uma perspectiva mais científica da área da geografia, né? Vai trazer aí questões referentes à geologia, clima, né? Naquela região específica que é o norte da Bahia, né? E o Grande Sertão Veredas, ele também trabalha a geografia do ponto de vista dos sujeitos, né, do sertanejo, né? Então, por exemplo, é um livro onde você vai enxergar a geografia, mas não a geografia como ciência, a geografia trabalhada na academia, né? E mais o ponto de vista, né, do sertanejo, né? Como ele enxerga as feições, como ele enxerga a paisagem, né? Como ele enxerga a vegetação, a natureza, né? Os biomas, né? Um outro livro que é um clássico também, né, do naturalismo no final do século XIX é o Cortiço, do Aloysio Azevedo, né? Que trabalha aí mais questões sociais, né, na parte da geografia urbana, né? Vai trabalhar a questão da urbanização do Rio de Janeiro sob o ponto de vista dos cortiços, né? Que é bem bacana também. Um livro recente que foi lançado agora esse ano é o Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, que é um geógrafo do INCRA, né, que vai trabalhar na Bahia também, né, as questões ligadas à reforma agrária, a questão agrária no sertão nordestino, né? E também, para não ficar só na parte, né, mais nacional, né, aqui na região mesmo, né, eu gosto muito de falar sobre a questão da Guerra do Contestado, né, e tem um livro que chama O Dragão Vermelho do Contestado, que é do Sanford Vasconcelos. Ele vai trabalhar, né, todos esses livros são romances, né, e ele vai trabalhar, vai falar sobre essa questão da campanha do Contestado, né, sob o ponto de vista dos caboclos, dos sertanejos, né, que foram dizimados ali nesse episódio, né. Dos filmes, né, tem um filme bacana, que é o Marvada Carne, que é um filme que é de 1996, né, do cineasta, dirigido por André Klotzer, né, e ele traz muitos elementos da cultura caipira, né, principalmente os caipiras, né, lá da região do sul do estado de Minas Gerais, São Paulo, né, e além dele trazer esses elementos da cultura caipira, ele trabalha bastante o êxodo rural, né, a questão do homem, do sujeito do campo, abandonando o campo e indo morar na cidade, né? É um filme de 1986 e é bastante atual,
né? Bastante atual. Outro filme é As Vinhas da Ira, né? Que é um filme estadunidense, né? Que trata também muito de questão fundiária nos Estados Unidos e a migração também do campo para a cidade. Então, o interessante é que As Vinhas da Ira é um filme que mostra uma realidade nos Estados Unidos que a gente não está acostumado a ver aqui, né? Que é muito semelhante com a realidade, com a realidade nossa aqui, né? Que o sujeito que perde a terra por questão de grilagem e tem que sair da sua terra compulsoriamente e vai ingressar aí uma massa grande de desempregados nas grandes cidades, né? E um filme também, que é um documentário, né, que é o Estado de Resistência. É um filme rodado aqui no estado do Paraná, que vai também trazer muitas questões ligadas à terra, né, aos sujeitos do campo e aos seus dilemas, né? Principalmente vai tratar dos quilombolas, dos faxinalenses, dos indígenas, que são os povos tradicionais no Paraná, né? Por hoje, acho que são esses aí minhas sugestões. Isso aí. Agora, professor Júlio, quais são suas indicações aí para os nossos queridos ouvintes? Bom, eu vou indicar somente um livro, assim, que também eu dilema de escolher um livro que seja atrativo tanto para geógrafos, para estudantes de geografia, mas também para interessados em questões ambientais, históricas, que é um livro chamado A Invenção da Natureza. É um livro que é a biografia do naturalista e geógrafo Alexander von Humboldt. O Alexander von Humboldt é considerado o pai da geografia física, né? Então muitas teorias iniciais sobre climatologia, geomorfologia, estudos ambientais, né? Transformações ambientais, a distribuição da vegetação no globo terrestre também, tem muitas contribuições. E esse livro ele conta a história, uma história fascinante, num formato assim que não é tão técnico, sabe? Por isso que ele é bastante atrativo. É um livro que virou best-seller. O nome da autora é Andrea Pufft, alemã, e o Humboldt também era alemão, né? E ele percorreu a América do Sul, percorreu parte da Sibéria para poder fazer suas análises, né? Ficou 6 anos na América do Sul. Parte das teorias dele foram desenvolvidas aqui na América do Sul. Ele só não conseguiu entrar no Brasil porque ele foi preso na fronteira, né? Porque os portugueses acharam que era algum espião alemão que estava entrando no território brasileiro e ele não foi permitido, né, fazer as pesquisas no Brasil. Ao contrário do Darwin, por exemplo, que conseguiu entrar no Brasil, né? Inclusive o Darwin foi influenciado em parte pelos trabalhos do Alexander von Humboldt. Então o livro conta um pouco essa história, né? As influências do Humboldt, elas são muito variadas, né? Ele influenciou, por exemplo, o trabalho do Johann Goethe, que é o principal poeta alemão. O Fausto, que é a principal obra do Goethe, tem muito da contribuição da amizade entre os dois. O Alexander von Humboldt, ele influenciou também o Simão Bolívar nos movimentos separatistas aqui da América do Sul, né? Influenciou também o Ernest Haeckel, que é o pai da ecologia. Então ele tem um livro que conta a história de alguém que era de origem nobre, né? Que gastou toda a sua fortuna em prol da ciência e viajando aí pelo mundo Então ele é considerado merecidamente assim, o pai da geografia física, é um dos fundadores das discussões ambientais, né? Muito antes de a gente saber, né, dos problemas ambientais. Então é um livro que eu recomendo com certeza. Demonstra a importância do Goethe como pesquisador, como explorador, naturalista e geógrafo, mas também a influência que ele teve, né, nas ciências ambientais, sociais, e feito de uma maneira bastante... O livro ele tem, como disse, um best-seller, né? Não à toa, tem uma narrativa assim, bastante agradável. É um livro bem longo, mas é daquele tipo de livro, são 700 e poucas páginas, mas é um livro, aquele tipo de livro que a gente não vê o tempo passar mesmo, sabe? Porque é uma narrativa bem interessante. Se chama, então, A Invenção da Natureza. Tem as versões, né? As versões também em meio digital, para quem preferir. E recomendo fortemente. Essa é a minha indicação para hoje.
Esse livro aí é o famoso Game of Thrones da geografia, né? Um livro bem longo, mas que você não vê passar o tempo quando você começa a ler. Exatamente. Verdade, boa analogia, Vitor. E Poliana e Larissa, tem alguma indicação? Tem a sugestão de um documentário, né, que é o Ilha das Flores, que ele fala sobre o modo de produção capitalista, sobre o consumismo e também sobre as desigualdades sociais. Lucas Gomes Timóteo, qual que é a sua indicação? Eu tenho não uma, não duas, mas 3 dicas. É um filme de 2016, se chama Lyon, A Longa Estrada para Casa. Conta a história de um menino indiano de 5 anos que ele se perde em Calcutá, um lugar que tem bem poucas pessoas, né? Então ele se perde da família e vai parar milhares de quilômetros de casa, não sabe aonde está, passa por um monte de infortúnios e acaba, no fim das contas, sendo adotado por um casal de australianos e vai morar na Austrália. E quando ele já está adulto, ele começa a querer buscar a família biológica, e daí ele começa a buscar da memória dele de quando se perdeu, né, onde que ele estava, como que era a cidade. Ele lembrava que tinha uma caixa d'água perto de uma estação de trem, e com base nisso, ele se utiliza do Google Earth, né, do Google Maps, e utiliza o Google Maps para tentar localizar onde que ele se perdeu, quantas horas daquele lugar ele estava da casa dele, e só pelo Google Maps ele conseguiu localizar a aldeia de onde ele morava, onde a família dele morava. E no fim das contas, eu não vou contar se ele descobre onde estavam ou não, mas fica a dica. Tem para assistir no Prime Video ou na HBO. O filme está disponível nessas 2 plataformas. A outra dica é um documentário que tem na Netflix, que é A Terra é Plana, o nome do documentário. Sobre o que nós falamos. Essa era a minha dica. Poxa vida. Mas é um documentário muito bom, porque você vê o universo em que os terraplanistas estão imersos, e é quase uma... Não vou dizer religião, porque religião tem um fundo por trás, assim, né? Uma coisa boa por trás. Mas eles são tão convincentes, assim, que você repensa, assim, será que não é plana mesmo? Não, tô mentindo. Mas é muito engraçado, porque a última cena do documentário é a melhor. Eu não vou contar porque vale a pena. É muito boa a última cena, porque deixa o terraplanista sem palavras. Então, eu recomendo. E a última dica é o site do IBGE. Para quem se interessa por geografia, lá tem muita coisa. Tem dados de 2010, do nosso último censo, mas também tem mapas, a organização por território, atlas, modelo digital de superfície. Mesmo quem não se interessa por geografia, lá vai se interessar, porque lá tem muita coisa legal para saber onde que nós estamos e como que nós estamos vivendo, como está o meio onde a gente está vivendo. Então ficam essas 3 dicas. O Pedro, que é irmão do Vitor aí, que o Vitor logo mais vai comentar, ele mandou a seguinte pergunta: se a Terra é redonda, por que se chama planeta e não redondeta? Vitor Tel, qual que é a sua indicação? Muito boa. Eu vou falar do meu irmão, porque a minha dica de hoje é inspirada no meu irmão, que é um entusiasta em geografia, e ele me apresentou um aplicativo uma vez, e eu acho sensacional esse aplicativo. É uma dica de aplicativo para as pessoas, para quem gosta de... Assim como ele é entusiasta em geografia, que ele não fez geografia, ele fez história, mas é o aplicativo Star Walk 2. Ele é um aplicativo perfeito para descobrir planetas, estrelas e constelações. É muito legal, porque você baixa ele no seu celular, mira ele pro espaço e ele vai te dar as coordenadas. É muito legal. Isso vai ao encontro do que eu, o Lucas e mais um amigo meu fizemos há uns dias atrás, que foi caçar o braço da Via Láctea, né, Lucas? Pode falar um pouco mais. Foi uma experiência muito legal, e a gente pode se localizar com esse aplicativo. Uma outra dica, já no ramo das séries, e não mais dos aplicativos, mas que você precisa de um aplicativo para poder assistir, é a série House of Cards, que é sobre geopolítica internacional, terrorismo, lobby, grandes corporações. É uma série sensacional para quem quer entender um pouco de geopolítica internacional. Eu indico a série House of Cards. É isso aí.
Eu ia falar dessa série, mas fiquei com medo de errar o meu inglês. Daí eu falei assim, não vou pagar esse mico, né? Eu paguei. Porque provavelmente eu errei. Bom, pelo menos a série foi indicada, né? Porque eu falei assim, Poliana, né? Tu indica, erra o inglês ou não erra, né? A casa das cartas no português aí, caso facilite aí. Mas olha só, eu tenho uma indicação aí de um filme muito bacana. Eu assisti quase na época que lançou aí, mas é o filme Diamante de Sangue aí, da Warner Bros. Ele conta com o diretor aí, Edward Zwick, e também com o elenco do Leonardo DiCaprio, da Jennifer Connelly. Ele se passa na Serra Leoa no final da década de 90 aí, e ele retrata os conflitos ocorridos durante a Guerra Civil lá de Serra Leoa. E na história, o grupo militante o RUF vai até uma aldeia e apodera-se de trabalhadores para a mina de diamantes. E um pescador consegue salvar sua esposa e sua família, mas seu filho, chamado Dia, é forçado a trabalhar como soldado. E essa história aí, ela fica em cima de um ex-traficante e do pescador na incansável busca pelo seu filho. É um filme muito bacana. Lucas Timóteo, eu não sei que ele tá rindo aí, mas Lucas, me tira uma dúvida. Você Cara, que tá... o que é uma resenha bem feita? Gente, Você quem viu? quiser Sim, eu ia aprender falar a fazer resenha, O cara tá lendo a sinopse do site. conversa com o Vitor, porque olha, o cara é espetaculoso. Mas olha só, eu tenho uma desculpa aí, porque vocês sabem muito bem, vocês conviveram comigo nos últimos episódios e viram que quando eu vou tentar explicar uma coisa com as minhas palavras, às vezes eu me embolo demais. Mas eu decidi aí pegar uma sinopse pronta para não ficar naquele enroleixo. Infelizmente, o filme não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas você pode alugar aí por outras plataformas. Pode ir à locadora mais próxima, que fica na esquina, e você vai encontrar o seu filme. É isso aí, você pode alugar nas plataformas disponíveis aí, Google Play, YouTube, enfim, fica à vontade. Indo ao encontro. Rapidinho, só tem que uma dica muito importante para quem alugar o filme: não esquece de rebobinar a fita, porque senão paga multa de 50 centavos. E não bote a fita perto de ímãs aí, porque senão perde toda a gravação. E o Pedro, Vitor Tel, ele mandou aí um poema voltado à geografia, que é um poema sobre erosão, que é água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E vamos encerrando o nosso episódio de hoje, agradecerem muito a participação aí de vocês. Gostaria de agradecer ao professor Marcelo. Professor Marcelo, fica à vontade para dar o seu tchau, o seu abraço, sua dica, chamar os alunos aí também para... os futuros alunos do curso de Geografia para conhecerem mais sobre o curso. Obrigado, Vitor, Lucas, pela oportunidade aí de a gente poder falar sobre o curso. Acho super bacana o trabalho de vocês, e acho que isso dá uma visibilidade aí bem ampla assim, da universidade dos cursos. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Bom, gente, o curso é esse, ele tem duração de 4 anos, ele dá essa formação para o professor, forma os professores, e dá essa formação bem ampla, do profissional, e assim, ele não tem partes assim muito difíceis de cálculo e tal, e tem essa basicamente, formado aí marcado assim pela formação ampla. Então espero aí quem se interessar, o departamento está aberto também para visitação, quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais sobre o curso, sobre o que a gente faz lá, pode aparecer, e é isso. Esperamos vocês lá. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto que é bem bacana, bem legal. Então, parabéns a toda a equipe, parabéns à universidade também, pela iniciativa de pensar esse formato, que tem uma possibilidade, de divulgar os cursos, e dizer, assim, que a geografia, a gente contou um pouquinho da história do nosso curso aqui, e tentamos apresentar eles da maneira mais sucinta possível, mas pesquisem, e tem vários recursos, vários sites assim que ajudam a
a entender melhor, né, como é que é o curso e como é que são as disciplinas, e dizer para vocês assim que geografia, a partir do momento que você começa a fazer parte dela como estudante, depois como professor, ela não sai mais da sua vida de forma alguma, tudo passa a ter uma interpretação geográfica, né, e eu, desde a minha graduação, no mestrado, no doutorado, todas as experiências, né, acumuladas assim, me possibilitam dizer que eu faria tudo de novo, e que a geografia é a área que eu escolhi, e tanto profissionalmente, mas também como alguém que está tentando entender melhor a sociedade, contribuir para uma sociedade melhor. Então, a geografia oferece muitas dessas possibilidades, né? Eu costumo dizer, assim, que a geografia, ao longo dessa minha trajetória, né, ela, como graduando, mestrando, doutorando, e agora como professor há mais de 10 anos, eu costumo dizer, assim, que a geografia ela oferece todas as alegrias e todos os dilemas que eu preciso para viver enquanto geógrafo, professor, mas também como ser humano. Então, para quem decidir pela geografia, aí será bem-vindo e vai poder participar dessa ciência aí que é bastante ampla, muito rica e possibilita uma leitura do mundo bastante aprofundada, indo além, né, da questão profissional. Então, eu agradeço e parabéns pelo projeto. Eu agradeço pelo convite também, né, e convido, né, quem tiver interesse a entrar no curso, né, porque as experiências, elas são múltiplas, né, e a gente tem a possibilidade de complementar com os projetos que favorecem uma formação pessoal e profissional bem rica. E como os professores falaram, né, a geografia, ela vai além da profissão, né, ela está na nossa vida, assim, no nosso cotidiano. Então, né, fica aí o convite, né, para as pessoas que se interessarem, né, como o professor falou, o departamento está lá, a gente também, como acadêmicos, né, fica aí, se precisar, né, alguma dúvida, né, também vindo de nós, né, porque às vezes os alunos procuram os alunos para a gente poder entender, né, um pouco também. Estamos aí, né, no que puder ajudar também. É isso aí, Vitor Tel e Lucas Gomes Timóteo, as despedidas de vocês. Vamos junto, Lucas. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, professores, e a Larissa e a Poliana. É só isso? Então beleza, o Vitor Tel só ficou no tchau. Tchau, um abraço especial para todas as pessoas que escutam esse podcast, que têm interesse em cursar a universidade. A gente está tentando mostrar para vocês todos os cursos que nós temos, tentamos lograr êxito no nosso podcast, mas fica aí um abraço e um tchau muito carinhoso por você que acompanha todos os podcasts, que é o meu irmão. É isso aí. Então, lembrando, você quer conhecer um pouco mais sobre o curso de Geografia? Vou te dar uma dica sensacional. Você abre o seu navegador aí e entra no unicentro.br/estude-graduação. Ou entrando no site lá, unicentro.br, você vai achar a aba de estude. Daí tem cursos de graduação, pós-graduação, especialização, enfim, tudo você vai encontrar lá no nosso site. Para você saber mais sobre o corpo docente e também sobre as disciplinas, enfim, tudo você encontra no nosso site da Unicentro. Lembrando que, caso você queira fazer a sua pergunta, a sua sugestão também de tema, sugestão também de dica aí, vai que você quer dar uma dica aí para um aluno assistir ou ler até mesmo, voltado para um determinado tema, é só você mandar no nosso e-mail, aquicursochegamos@unicentro.br, ou também você pode participar através das mídias sociais da Unicentro, Twitter, Facebook e Instagram, todas @unicentropr. Então é só você participar por lá. Agradeço imensamente a companhia de vocês aí, agradeço a disponibilidade dos professores, das acadêmicas, da graduanda e da acadêmica aí, por participar do nosso episódio, e esperamos vocês nos nossos próximos programas. Um abraço a todos, tchau, tchau.